Então eu falei, que bom, o Brasil agora já está dando essa oportunidade para pessoas brilhantes poderem já começar a fazer um doutorado direto. Não faz o mínimo sentido um cara com uma habilidade dessa ficar estudando coisa que ele já sabe tudo. Eu, muito menos gênio que ele, nem me considero um gênio. Meu pai falava, filho, vai fazer lição. Eu já fiz. Onde você fez? Na aula. Então, continuo fazendo o caderno de exercício. Aí dava 1 mês e meio. Filho, o que você está fazendo? Vou brincar, jogar bola. Vai fazer lição. Já fiz. Falei para você adiantar o caderno. Já terminei. Então, tipo, eu já tinha gabaritado os exercícios antes de terminar o ano. Meu pai punha para ajudar meus irmãos, ajudar os colegas. E aí, como era o cara meio franzino, eu ajudava o pessoal normalmente, o pessoal que tinha mais preguiça era tipo o Silvestrão, assim, os caras grandes, fortão, boa pinta. E aí eu ia praticar esporte com ele, porque como eu era o cara que ajudava, eu jogava no time dos fortão. Naquela época, nerd tomava bullying, né? Hoje o nerd é o que aplica o bullying, né? Porque normalmente o cara pode ser bilionário, né? Então mudou um pouco as coisas, né? E, bom, aí eu comecei a desenvolver esse lance de, tipo, a professora percebeu, quer fazer eu estudei no colégio católico, né? Então, aí, naquela época ela ainda era meio ditadura militar, todo mundo era mais obediente, né? Porque tinha que seguir a cartilha. Você desobedecer a sanção era um troço meio mais complexo, né? Se você apanhasse na rua da polícia, você chegar em casa e apanhar de novo, cara. Como que é? Você tinha assim, uma vibe roqueiro naquela época, punk, pós-punk ali, eram os rebeldes da época, queria viver livre. Cara. Mas como é que foi? Todo mundo segue a mesma onda. Cada um segue uma onda, entendeu? Cada um segue uma onda. Aqueles que viajaram para fora, ou que fingiram que viajaram, ou tem primo que viajou, vira roqueiro. Aqueles que nunca foram, ouviram MPB, entendeu? A gente queria aprender a tocar guitarra, bateria, baixo. O pessoal do MPB, o violão e a voz já tá valendo, não precisava nem ser afinado. Lia poesia. Então, o que a gente tinha mais ou menos era meio que isso. A geração anterior nossa, né, que era mais velho que eu, que tinha os cabelos mais compridos, a gente já tinha um corte já diferente, porque já tinha um pouco da influência punk, né? O seu corte de cabelo é bonito. O seu corte de cabelo hoje é bonito. O seu corte de cabelo hoje é bonito. Moderno, né, dizem, né? O paradigma do machine learning foi baseado em cima do perceptron, né, das redes neurais. A matemática já existia, então a gente tem uma capacidade de criar matemática, representar a matemática, porque ela é a única linguagem que você pode cientificamente discorrer sobre algo. Qualquer outra linguagem é subjetiva, a matemática não é subjetiva, principalmente a matemática determinística, essa que é utilizada na física, na engenharia de precisão e tudo. Então, se você reparar, Mark Planck criou lá a matemática que falava da física quântica no final dos anos 20, né? Einstein falou, Deus não joga dados, tanto que hoje a gente tem duas físicas. Física de Einstein e a física quântica também. A gente não tem uma física unificada. E até a gente conseguir pegar e reproduzir um experimento dessa matemática que Mark Planck fez no final dos anos 20, já teve que construir um acelerador de partícula com bilhões de dólares para a gente poder encontrar essa partícula que a matemática mostrou que existia. Então, a matemática vem antes de tudo. Então, tudo que vocês podem imaginar que é mais moderno, que novidade. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre a história da inteligência artificial, e eu começo falando, né? Onde começou o desejo do homem? Começou na mitologia grega, começou na mitologia, 2.500 anos atrás. Né? Autômatos que protegiam as relíquias de Buda na China, na Índia. Você olhar lá, Tales, né, que era um gigante de bronze que protegia ele, criado por Homero, Medeia, Pandora, que está escrito lá, que era uma mulher artificial. Aí depois teve a primeira, quando o gênero ficção científica foi criado, sabe, o primeiro conto foi Frankenstein, Mary Shelley, ela escreveu entre 18 e 19 anos, ela criou o quê? Um ser artificial inteligente. Então, o ser humano sempre quis criar isso, então não tem nada de novo, e a matemática, né, ela começou a ser cunhada nessa época, né? Antes do computador, Alan Turing criou o primeiro computador em 42, e não foi por meio científico, foi por causa da guerra. Quem assistiu o filme, né? Sempre tá
A evolução está por parte da Guerra Pandora. Cara, é meio chato, Einstein mas... é tudo... Infelizmente... Teve guerra, tem evolução tecnológica. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, trouxe evolução tecnológica. Ela trouxe, cara, os computadores, ela trouxe a pesquisa operacional, que é a base de algoritmos não supervisionados, de toda a parte de produção, machine learning, tudo está em cima de otimização, né? Se levantar o capô, tá tudo isso lá embaixo, a propulsão a jato, todos os métodos de otimização, de transporte, até o que a gente usa de algoritmo de companhia aérea hoje, infelizmente, veio da Segunda Guerra Mundial, mas vamos abafar o caso aqui, né? Vamos seguir a história, né? Então, a gente já tinha matemática para tudo, e depois a gente precisa construir a máquina para poder provar que aquilo existe. Então, eu peguei o exemplo da física. E aí, quando que a gente começou a falar de machine learning? Uma novidade. Não, Donald Hebb escreveu esse artigo, foi em 49. Pitts e Warren escreveram o Perceptron em 43, né? Então, é uma fórmula matemática que representa o funcionamento de um neurônio, né? Que nada mais é do que o quê, né? Mesmer, na Idade Média, descobriu que o corpo elétrico, o corpo humano tem impulsos elétricos, magnetismo, isso aí ficou sabido só muito mais para frente, porque na Idade Média aquilo era considerado magia, ele iria para ser queimado, né? Quem guardou essas informações foi a Ordem Rosa Cruz na época, né? E então, assim, a gente tem a matemática, depois a gente tem que ter a máquina para conseguir construir esse experimento. Então, o conceito de perceptrons, machine learning, tudo, ele depende de um processamento paralelizado. E quando nós construímos máquinas, nós construímos CPUs, né? Central Process Units. Elas rodam com aquele conceito do clock, né? Que é tipo a quantidade de vezes que ela consegue executar instruções. Ou a velocidade que ela consegue construir milhões, bilhões de instruções. Só que ela faz uma por vez. A CPU, ela executa uma instrução por vez. E para você poder fazer um cálculo de machine learning ou de redes neurais, você precisa que as decisões sejam comparadas e trabalhar em paralelo. E aí, só com o advento das GPUs, que permite o processamento paralelo, que a gente conseguiu botar essa matemática nas máquinas. Aí, por isso que começou a surgir machine learning, né? Rede neural, deep learning, que chama deep, né? Porque ele tem mais camadas de especialização de conhecimento do modelo de treinamento do que o machine learning, mas o paradigma ele já existia. Existe alguma informação no mundo de quantas camadas, quantas malhas já foram conseguidas fazer dentro de um estudo de aprendizado de máquina? Machine learning? Não existe limitação matemática para isso. Existe limitação de recurso natural, eletricidade. Para você treinar um modelo, tipo, pegar um Falcon 40B, você vai precisar de centenas de clusters ligados por meses para você treinar. Ele é um treinamento por reforço, um modelo do zero, tipo um GPT, né? Não precisa nem ser o 4, os primeiros GPT, o GPT 2, 3. Cara, alguns bons milhões de dólares foram gastos de energia elétrica. Eu não estou falando da máquina. Energia elétrica. Recurso energia elétrica. Entendeu? Então você precisa ter muito recurso.